E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui quem fala é o professor Luiz e no vídeo de hoje a gente vai resolver uma questão da EAR do ano de 2023 que fala pra gente o seguinte: uma esfera metálica maciça e homogênea cujo módulo do peso é igual a P é apoiada em um trilho também metálico de formato U, cuja medida do vão é igual à metade da medida do diâmetro da esfera. Qual o módulo de cada uma das componentes do vetor peso da esfera que atuam nos pontos de apoio da mesma no trilho? Olha só, gente, nessa questão ela está um pouquinho complexa, assim, um pouquinho difícil de digerir, porque aqui ele está falando de componentes do vetor peso, mas na verdade ele está pedindo para a gente, né, calcular a intensidade da força normal de cada um desses apoios, né, de cada uma dessas componentes. Beleza. Agora que a gente sabe que a gente precisa encontrar a intensidade da força normal, a gente precisa começar analisando a geometria do problema. A primeira coisa que a gente pode fazer é desenhar aqui a força-peso, que essa esfera tem a força-peso, que ela tem massa, e como ela está apoiada em duas superfícies de apoio, ela vai sofrer a ação de duas forças normais. Uma força normal para cada apoio. Então, a gente tem aqui uma força normal nessa primeira parte, né, associada ao lado esquerdo, e uma outra força normal associada ao lado direito. Observa o seguinte, ele fala para a gente que a medida do vão é igual à metade da medida do diâmetro, e a metade do diâmetro é o raio. Então, ele está dizendo para a gente que essa distância aqui vale R. E se a gente pegar a distância do centro até a extremidade da esfera, a gente também tem um raio. E assim a gente pode afirmar que, nesse caso aqui, a gente vai ter um triângulo formado, que vai ser um triângulo de lados iguais, também conhecido como triângulo equilátero, que apresenta os ângulos igual a 60 graus. Então, aqui a gente tem 60, 60 e 60. A gente vai utilizar isso porque observa bem o seguinte, essa parte de baixo, né? Deixa eu pegar aqui. Essa partezinha de baixo é igual à parte aqui de cima. Aqui, essa distância do vão é a mesma distância dessa aqui. Então, a gente pode afirmar que aqui a gente vai ter um ângulo de 60 graus. Olha só, pelo fato da gente ter um ângulo de 60 graus, olha o que a gente pode afirmar. A gente pode afirmar o seguinte, a gente pode traçar uma reta horizontal e pelo fato desse problema ser simétrico, eu posso dizer que essas duas partes aqui são iguais. E aí a gente pode descobrir o valor desse ângulo de x aqui, para a gente entender melhor essa geometria do problema. Se você observar, a gente tem aqui uma semicircunferência, cujo o valor da medida do ângulo é 180 graus. Então, a gente tem que x mais 60 tem que ser igual a 180. Dessa forma, a gente vai ter que 2x tem que ser 180 menos 60, né? Agora, gente, eu vou fazer essa subtração, vai dar 120. E eu vou pegar esse 2 que está multiplicando, passar para o lado direito, dividindo. A gente vai encontrar o valor de x. O valor de x vai ser a divisão de 120 por 2, e isso aqui vai dar 60 graus. Então, aqui a gente também tem que esse valor de x é 60 graus, e a gente pode decompor a força normal. Quando a gente decompõe um vetor, né, a gente tem aqui a força normal, e com a horizontal a gente sabe que ela faz um ângulo de 60 graus. O que a gente pode fazer? A gente pode, decompondo ela, a gente vai dividir ela em dois vetores, né? A gente vai ter uma componente na horizontal, que eu vou chamar de nx, por causa do eixo x, e uma componente vertical, que eu vou chamar de ny. E aí, para descobrir o valor dessas componentes, a gente pode fazer o seguinte, a gente pode fazer esse macetinho aqui, nx, ele vai ser parte da normal, só que ele está com o ângulo de 60. Enquanto que ny é também uma parte da normal, só que ele está sem o ângulo de 60.
Com isso, agora a gente pode redesenhar essa figura com as forças, só que em vez de eu colocar as forças normais, eu vou colocar as suas respectivas componentes. Então, eu vou fazer isso tanto para o lado direito quanto para o lado esquerdo. E a gente vai fazer isso no próximo quadro. Agora, redesenhando as coisas, a gente vai ter a força peso. E aqui, no lugar dessas forças normais, eu vou desenhar só as suas componentes, né? Porque a gente decompôs a força normal. Então, a gente pegou ela e dividiu em duas partes. Então, a gente vai ter aqui, ó, uma NX e uma NY. Para o lado esquerdo vai ter a mesma coisa, uma NY e uma NX. Como esse sistema está em repouso, as forças na horizontal e na vertical precisam se equilibrar. Na vertical, a gente vai ter que NY mais NY tem que equilibrar a força-peso. Enquanto que NX tem que equilibrar NX. E essa parte aqui eu não vou mexer do problema, porque a gente já sabe que elas são iguais. Até por causa da geometria do problema, que mostra que tudo aqui de um lado é igual ao tudo do outro, né? O problema é simétrico. Beleza. Agora que a gente já sabe isso, a gente vai desenvolver essa expressão para terminar o problema. A gente sabe que NY é N seno de 60. A gente fez isso lá no outro quadro, ó. E aí eu vou somar com outro N seno, né? Seno de 60. E isso tem que ser igual ao peso. Eu vou já juntar esses termos porque eles são iguais. Então, a gente vai ter o seguinte. A gente vai ter 2N, que é o que a gente vai querer descobrir para resolver o problema, vezes o seno de 60 igual ao peso. O seno de 60 é raiz de 3 sobre 2. Então, a gente vai fazer o seguinte, ó. A gente vai ter 2 vezes a normal vezes raiz de 3 sobre 2. E isso tem que ser igual ao peso. Ficar o 2 de cima com 2 de baixo e pegar esse raiz de 3 que está multiplicando, passar para o outro lado dividindo. E assim a gente vai ter que a normal vai ser o peso sobre a raiz de 3. Agora a gente vai racionalizar. Para racionalizar, eu vou multiplicar por raiz de 3 em cima. Só que se eu multipliquei por raiz de 3 em cima, eu vou multiplicar por raiz de 3 embaixo. Luiz, por que você está fazendo isso? Para tirar a raiz do denominador. E aí, assim, aqui em cima a gente vai ter raiz de 3 vezes P sobre raiz de 3 vezes raiz de 3 vai dar raiz de 9. Raiz de 9 é 3, então a gente vai ter raiz de 3P sobre 3. E assim, a gente vai encontrar o gabarito na letra D. E eu vou ficando por aqui. Desejo uma ótima semana, bons estudos e até a próxima. Tchau, tchau!